A história da Fátima é marcada por dor, coragem e muita fé. Ela cresceu em um lar conturbado entre o alcoolismo do pai e o sofrimento silencioso da mãe. Num cenário sem grandes esperanças, ela encontrou na fé e nas mulheres de fé a sua própria cura. Mulheres que oraram, ouviram, acolheram e mostraram que a vida poderia ser leve outra vez. Hoje ela fala com serenidade sobre tudo o que viveu. Transformou a dor em aprendizado e a fé em caminho. Fátima é a prova de que nenhuma mulher precisa caminhar sozinha e que, quando a fé se encontra com a força feminina, a vida renasce com amor e também com propósito. Oi, Fátima! Olá. Um prazer ter você aqui. Pode ficar muito tranquila. Queria contar uma coisa pra vocês. Primeira vez da Fátima na frente das câmeras, não é? Sim. Como tá sendo a sensação? Aqui você vai inspirar muitas mulheres. Maravilhosa, e quero ser um canal mesmo na vida de quantas eu conseguir alcançar. Ah, que máximo. Como um dia fizeram comigo. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, que com certeza a gente já deu a introdução aqui, mas com suas palavras vai ser ainda mais especial. Sim. Vou resumir. Cresci numa família atípica, né? Conturbada, meio de violência, adultério, onde nossa primeira imagem de homem, que é o nosso pai, aquele que a gente vê como protetor, aquele que vai ajudar, apoiar, esse era o abusador. E então cresci nesse meio, né? Fui crescendo, desenvolvendo alguns traumas. Finais de semana numa família normal, tem descanso, tem lazer, né? Por mais simples que seja, tem um filme, uma pipoca, né? Tem união, tem mesa. E o final de semana para mim era um pesadelo. Eu sabia que ia ter exposição, gritaria, vizinhos chamando polícia. Eram as noites que eu não conseguia dormir. E aí, eu acho que eu tinha uns 17 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. Então, o que eu fiz? Eu projetei ali um afeto que eu não tive do meu pai, eu achei que eu ia encontrar nele. E aí foram outras experiências. Como foi um relacionamento bem abusivo, uma pessoa demonstrar amor para mim, que eu imaginei que aquilo fosse amor, privar de tantas coisas e começar a insultar, e depois foram traições, e depois verbalmente, e depois fisicamente. Então eu comecei a viver tudo isso. Então assim, quando você tem um problema fora no trabalho, na escola, na faculdade, num ciclo de amigos, e você tem a sua casa como refúgio. Você chega e fala, eu tenho minha casa, né? Eu tenho alguém ali para conversar, tal. Só que eu não tinha isso dentro da minha casa, e fora eu tinha esse problema. Então foi aí que eu tentei contra a minha própria vida. Então, quando eu me vi assim, qual que é meu propósito de vida, né? Eu preciso virar uma chave dentro de mim. E sozinhas, muitas vezes a gente não consegue. Por quê? São muitas perguntas e não tendo respostas. Quando eu pensava em Deus, eu falava, tá, mas se Ele é tão bom, onde Ele estava, que eu era só uma criança e Ele deixou, né, essas coisas acontecerem. Eu me transformei numa pessoa ressentida. Te davam muitos gatilhos para isso, muitos gatilhos. Né? E foi eu fui me blindando. Não vou mais passar por isso. Então, teve um determinado tempo da minha vida que eu entendi que a menina, aquela criança ferida, respondia por tudo. Né? Eu enterrei uma mulher que eu não sabia a identidade dela e deixei a criança ferida reagir. Então, a criança ferida decidia, a criança ferida reagia, a criança ferida tomava atitudes, decisões. E aí eu falei, quando eu
comecei a entender e discernir isso foi quando eu encontrei a fé, né? Com a ajuda de pessoas que começaram a ministrar na minha vida. Falar, o ponto para você ser curada é você entender o quão doente você está, né? O quão altiva você ficou, o quão egoísta você ficou. Quantos anos você tinha? Eu tenho 40, eu tinha uns 35 anos. Então, pensando assim, foi até que recente, né? Você passou por realmente muitas coisas nesse meio do caminho até se reencontrar, se reconstruir. Sim. Achar um caminho, porque você começa a pensar assim, qual é o propósito da minha vida? Sofrer? Tipo, é só isso que tem? E isso gera gatilhos, vem pensamentos, né, de, então se não tem nada, então eu vou dar um fim nisso, né, nessa dor, nesse sofrimento. E eu tentei 2 vezes, né, mas como tem um propósito, né, tô aqui. Com certeza. Dando meu testemunho de vida, de superação. Então, o primeiro ponto para eu sair desse lugar foi entender, entender mesmo que eu precisava de ajuda e que eu já tinha chegado no meu limite. Foi através de alguém? Como que você chegou até isso? Sim, foi assistindo primeiro no Instagram algumas mulheres que faziam ministrações de cura da alma. Então, ali eu já me identifiquei. Foi através de mulheres. Eu já me identifiquei. E eu falei, uau, é isso. E aí o que acontece? Algumas respostas que eu não tinha, era como se elas começassem a vir, sabe? Nossa, então, uau, isso é isso. Por exemplo, não é sobre Deus não existir, é sobre o livre-arbítrio que o homem tem, de fazer ou não mal. Então, eu já tirei aquela carga que eu jogava em Deus, né? De não ter sido meu pai protetor, qualquer coisa do tipo, que isso também fere, porque a gente quer achar um alicerce e não tem, né? Você olha para o pai, não tem. Você olha para a mãe, também sofre. Aí você fala, onde eu vou me agarrar? Qual vai ser o meu sentido de vida? Eu preciso achar, né? Até para me sair desse lugar de dor. E aí eu comecei a entender que todas as manhãs eu tinha uma oportunidade. Ou eu ia sentar na cadeira do ressentimento, pegar um saco de pipoca e passar aquele filme, né, de tudo que aconteceu e ficar ali, ressentimento, de ressentindo e virar uma mulher amarga, ou eu ia sentar na cadeira da cura. Eu poderia caminhar com dor, mas eu tinha que ter um destino. O destino era, além de caminhar com dor, eu tinha que ir para um destino, que era a minha cura. Né, e isso ia depender muito mais de mim. E tem coisas que é muito incrível, que eu falo assim, poxa, isso aqui eu já superei. Aí depois passa um tempo, não, ainda não. Eu estou no processo ainda, isso aqui eu ainda preciso melhorar. Né? Eu preciso melhorar muito. E é muito lindo como acontece essa reconstrução. Porque eu pedia para esquecer. E a cura não é esquecer. A cura é você lembrar sem sentir dor. Né? Você lembra, você se emociona, mas de saber que você superou e que hoje você é um canal de uma água limpa para alguém beber, né? Porque eu posso ser ou uma água salgada ou uma água limpa, né? Então, a emoção que vem é de saber que eu não virei uma mulher amarga, uma mulher frustrada, mas que eu decidi sentar na cadeira da cura, né? E curada para curar. Dentre tantas escolhas, você se escolheu. E escolheu também salvar muitas mulheres, você pode ter certeza. Hoje você compartilha isso de alguma forma? Sim, hoje eu ministro para mulheres, eu cuido de mulheres, eu dedico minha vida para as mulheres, eu escrevi um livro sobre isso. O que você mais aborda no livro? Encontrando a raiz da minha dor, porque eu acredito que quando a gente está nesse lugar, nós tendemos a ir para o isolamento. Por medo do que vão falar, julgamento. Foi muito difícil para mim contar essa parte do meu pai, eu guardava isso comigo. Então, quando eu joguei isso para a luz, é como se agora eu tivesse autoridade para ministrar na vida de qualquer mulher que já sofreu por abuso, porque eu tenho empatia e eu sei a dor que é, então eu vou entender. Né? Eu vou entender, então, de tudo aquilo que eu sofri, tentar minha própria vida. Então parece que é incrível que eu me conecto, essas mulheres vêm até mim e quando elas começam a contar a história de vida eu falo, uau, já passei por isso. Então eu falo, olha, então agora é assim, olha, você vai, né? E aí eu vou dando o caminho.
Sim, até porque na dor vocês encontraram algo em comum, Exatamente. que com certeza é essa força que muitas vezes, claro que no seu caso, você sabe de onde vinha e tudo mais, mas é muito nesse lugar de, caramba, será que eu sou capaz? Será que eu tenho força para passar por tudo isso? Sim. E realmente deve ser muito incrível, né, vocês se ajudarem. O que mais te marca nesses momentos de conexão com as mulheres? O que mais me marca? Essa troca. A quantidade de pessoas que a gente consegue realmente ver a transformação, sabe? Você não se... Porque, na verdade, você olha para essa trajetória de vida e fala, improvável. Uma mulher improvável. E aí, quando você decide ir para esse lugar de cura, é como se virasse uma chave e tudo aquilo que era para te destruir virou uma arma poderosa para curar, para gerar vida, para gerar esperança, para gerar fé, para falar assim, olha, eu sei a sua dor. Então, assim, o que as mulheres feridas fazem? Elas constroem muros. Um tijolo aqui, porque aqui é uma dor, aqui é uma frustração, aqui é um abuso. Então elas vão construindo muros. Então quando eu tenho acesso a essas mulheres, eu falo assim, vamos destruir esses muros e construir uma mesa. Uma mesa que cura, uma mesa que você vai jogar para fora essa dor, que você não consegue compartilhar, talvez com o esposo, porque você não sabe como que você vai ser vista, julgada, ainda que seja um passado. Mas é isso que leva as mulheres para o isolamento, o medo de como vão ser abortadas e às vezes começa a vir um sentimento de culpa, de rejeição, de tantas coisas que vêm, tantos gatilhos e aí a voz dessas mulheres são caladas dentro de um quarto escuro, onde vai gerando ansiedade, síndrome do pânico, cabelo cai, marcas no corpo, porque a ansiedade vai gerar também doenças físicas, né? Nosso corpo fala. Nosso corpo fala o tempo todo. Então, o que eu falo? Vamos começar a derrubar esses muros e sentar na mesa. E essa mesa é grande. E essa mesa cabe você, tem lugar para você. E hoje, o que você busca, assim, da sua vida? Depois desse basta, claro, onde você se afastou de todo esse mundo turbulento, de tudo isso que você enxergava, você consegue construir o seu lar. Quais são suas referências como mulher hoje? O que você mais espera passar para todas as mulheres que escutam a sua história? Sim. Primeira coisa, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não adianta, né? Tá tudo bem fora e você não ter esse lugar alicerçado. Então você tem que firmar ele na rocha, né? Porque pode bater o vento, a chuva e ele vai ficar ali. O que eu falo para os meus filhos, para o meu esposo, a gente precisa deixar um legado e não uma herança. Um legado, né? Construir uma estrutura saudável, que eles possam saber que independente de qualquer situação, a gente vai estar aqui. Ainda que for um erro, a gente vai estar aqui. Né? Então, assim, o alicerce da minha casa é o amor. É o amor. Muito lindo, muito lindo. Fátima, é muito especial te ouvir falar. Hoje você muda a vida de muitas mulheres através de algo que poderia ser realmente decisivo na sua vida, né? Então, quando você olha para essa Fátima hoje, o que você mais se orgulha? Força. Perseverança, porque eu olho para trás e eu falo, tem as situações que eu achei que eu não ia conseguir, e daí eu penso, estou aqui, então se eu vencer aquela eu vou vencer essa. Uma confiança em Deus mesmo, de saber que eu não ia conseguir sozinha, e um propósito de vida, ver ele se cumprir. Então, uma pessoa que não tinha identidade, né? Eu acho que quando você tem uma identidade, entende até por que você teve que passar por tudo isso para hoje você ser um canal na vida de muitas pessoas, então valeu a pena. Você é um canal realmente muito forte e seu legado, você pode ter certeza que ainda é só o início. Amém. Então, eu tô vendo o seu pingente e ele está sendo praticamente muito autoexplicativo, né? Mas todas as mulheres que passaram por aqui hoje, elas estão deixando um significado para ele.
Eu queria saber hoje por que você escolheu esse pingente? Porque simboliza aquilo que eu carrego do lado de dentro. Porque eu passei muito tempo da minha vida enfeitando a casa do lado de fora. E eu entendi que o maior propósito é de dentro para fora. Então representa aquilo que hoje eu carrego dentro, a cura, a perseverança, a fé e a vontade de ser o canal de bênção na vida de outra pessoa. De poder ser aquela voz que vai falar, né, sai desse lugar, tem algo novo te esperando. Obrigada, eu quero muito te dar um abraço. Muito obrigada, viu?